Nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O ser humano foi criado para viver, não para morrer. Essa é uma frase atribuída a Robert Cope, pastor e teólogo luterano da Igreja Irmã dos Estados Unidos. Quando nós falamos sobre morte, há muitas dúvidas que surgem, muitos questionamentos. Mas a morte não é vista como algo positivo pela palavra de Deus. E, pelo contrário, nela, a morte é apresentada como inimiga. Mas uma inimiga que foi vencida. Não pela ciência, não pela medicina, não pela sabedoria humana de qualquer século, mas pelo próprio Cristo. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve: assim, quando este corpo mortal se vestir do que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? A morte já foi derrotada por Cristo através da sua ressurreição. E através do batismo, Cristo compartilha conosco essa vitória. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. E o apóstolo Paulo aos Romanos escreve sobre essa esperança que os cristãos têm através do batismo, através da palavra de Deus que é pregada, que é levada até os ouvidos, e o Espírito Santo leva dos ouvidos ao coração dos terceiros. Paulo escreve: com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos com Ele também, com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele, por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois, se fomos unidos com Ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual à dele. Aqui Paulo está falando de uma perspectiva futura, uma promessa de vitória sobre a morte está ainda no futuro para todos nós. Mas, ao mesmo tempo, essa vitória já é uma realidade para nós hoje. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós teremos que viver, conviver com o luto, o vale da sombra da morte que o salmista fala. Para as pessoas e para o próprio Deus, a morte é a rainha de todos os terrores. Paulo diz que ela é o salário do pecado. O medo da morte é algo que nos persegue o tempo todo. E ela coloca em xeque toda e qualquer pretensão humana de felicidade plena e infinita. Ninguém consegue vencer esse inimigo, além de Cristo, que já o venceu. Nós não conseguimos impor a nossa vontade diante da realidade da nossa própria mortalidade. Nós não somos donos do nosso destino. É comum dizermos: este é o fim de todos nós, seres humanos. Esta é a única certeza que temos na vida. Fato é que todos nós um dia partiremos deste mundo, sem voltar. Mas a palavra de Deus, quando descreve a morte como inimiga, diz que ela não fazia parte dos planos de Deus para a criação. Nós somos feitos para viver, não para morrer. Mas com a queda dos primeiros seres humanos em pecado, entrou na criação uma desordem. É como uma doença que atinge a cada ser humano que nasceu naturalmente após Adão e Eva. Estes
herdaram essa doença e transmitem essa doença para os seus descendentes. Como diz o salmista, tendo nasci em pecado, um pecado me concebeu a minha mãe. E o apóstolo Paulo escreve que o salário do pecado é a morte. Em Eclesiastes, no capítulo 3, Deus diz: há tempo para viver, há tempo para morrer. Para tudo há uma ocasião certa. Todas as obras, todas as ações humanas têm um início, mas têm também um fim. E esses estão fora do controle meu. Tudo vem e vai no momento que Deus estabeleceu. E isso nos confronta também com a nossa própria mortalidade. Se hoje nós estamos vivos, amanhã nós já não sabemos. E essa é uma verdade desconfortável. É uma verdade que deve nos trazer a consciência da nossa própria mortalidade e nos tornar mais ativos e menos procrastinadores. Não deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Não deixar um abraço, um familiar, um amigo, hoje. Essa consciência da nossa mortalidade também deve nos tornar mais empáticos com as pessoas e menos egoístas, mais sábios, menos arrogantes. Ter consciência da nossa mortalidade não nos ajuda a responder o porquê de jovens tão novos, como Bedo, Brian, o daqui, tenham partido tão cedo. Também não é isso o objetivo. As respostas somente Deus pode dar aos corações de cada um. O que sabemos é o que a própria palavra de Deus diz. E quando a palavra de Deus não nos torna claro algum assunto, não cabe a nós, seres humanos, buscar respostas, buscar algum propósito que a Bíblia não nos deixou clara. Mas Deus diz através do apóstolo Paulo: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. De que forma essas coisas trabalham para o bem, eu não sei. Somente Deus sabe. Somente Ele pode dar as respostas. Há muitas dúvidas que surgem nesses contextos. O que acontece com aqueles que partiram deste mundo? É muito comum as pessoas dizerem que quem morre virou uma estrela no céu ou um anjo. Alguns mitos sobre a morte precisam ser desmistificados. A palavra de Deus nos ensina de maneira diferente. Jesus, quando fala sobre as crianças, ele, em 2 momentos oportunos, ele diz, lá em Mateus, no capítulo 19, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Também Lucas, no capítulo 18, fala que crianças eram levadas até Jesus e Jesus as estava abençoando e pondo as mãos sobre elas. Os discípulos queriam impedir, mas Jesus disse, não, deixem que elas venham a mim. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus estava querendo ensinar aqui, quem não for dependente do Pai Celestial, assim como uma criança pequena é dependente dos seus pais terrenos, não entrará no reino dos céus. Ser dependente é deixar para trás a autossuficiência. Eu não consigo fazer nada que me dê algum mérito diante de Deus para entrar neste reino que Ele nos promete por meio da sua palavra. Diante de Deus, a nossa autossuficiência não é nada. A palavra de Deus também descreve que os anjos são seres espirituais e os seres humanos são seres de corpo e alma. Quando uma criança falece, ou um adulto mesmo, ela não se torna um anjinho. A natureza dos anjos é diferente da natureza dos seres humanos. Os anjos foram criados para servirem aos propósitos de Deus no céu e na terra. São criaturas criadas para o serviço e o louvor a Deus. E as pessoas que partem deste mundo com fé, mesmo as crianças, estão no céu aguardando, junto com todos os outros cristãos,
que partiram com fé, a ressurreição dos mortos, a restauração deste corpo mortal com aquilo que é imortal, como diz o apóstolo Paulo. Também na carta aos Hebreus, o autor escreve uma pergunta: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Deus tem um propósito muito maior para os seres humanos do que para os anjos. Eles herdarão a salvação, diz o texto bíblico, e os anjos estão a serviço deles. O mesmo vale para as estrelas. São criaturas de Deus, têm o seu propósito no céu. Mas Deus fez o ser humano diferente. Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus soprou o espírito da vida no ser humano. Ele não fez isso com nenhuma das outras criaturas, apenas com o ser humano. Também o profeta Jeremias, quando fala da sua escolha para ser um profeta, diz que Deus o conhecia desde o ventre materno. Deus conhece a cada um de nós mesmo antes de nascermos. Deus tem um propósito muito maior para o ser humano do que ele tinha para os anjos. E também Deus deu domínio ao ser humano sobre toda a criação, uma responsabilidade para protegê-la. Outras perguntas que surgem é: para onde vamos depois da morte? E aí o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, nos traz uma luz sobre este tema. Qual é o destino das almas dos falecidos? Sabemos que o corpo fica na sepultura. Na morte há a separação deste corpo com essa alma, com esse espírito da vida que Deus deu. E olhando para todo o contexto do Evangelho de João, nós vemos ali que Jesus estava anunciando aos seus discípulos a sua própria morte e também a sua ressurreição. Ele estava na última ceia com os seus discípulos, parte o pão, distribui aos discípulos, distribui também a eles o vinho e diz: para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro, insistente, diz: eu quero ir com o Senhor agora. E Jesus diz a ele: não. Antes, você me negará 3 vezes. Só depois, então, Pedro poderia ir para onde Jesus estava indo. Eles não haviam entendido as palavras de Jesus. Ele não estava falando de uma viagem ou algo parecido. Ele estava falando sobre ir para a morte, para a cruz. Ali, os discípulos não o acompanhariam. De fato, com exceção de João, que permaneceu com a mãe de Jesus, os outros todos se esconderam. Posteriormente, sim, eles também foram para a morte por pregarem a palavra de Deus. E aí aqui entra então o texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir, do qual eu quero destacar 4 versículos, que diz assim: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde vou. Alguns intérpretes da Bíblia defendem que aqui neste versículo, quando Jesus diz que na casa do meu Pai há muitos quartos, e que eu vou preparar um lugar para vocês, Jesus está se referindo ao céu. E essa ida de Jesus seria então a subida de Jesus aos céus, que acontece 40 dias após a Páscoa. E a casa do Pai, então, remete a um lugar na eternidade, a habitação de Deus diante de todos aqueles que morreram com fé. Mas eu quero propor uma segunda visão sobre esse texto, para explicar o nosso relacionamento com Jesus desde agora, desde a nossa vida terrena.
A primeira ideia de que a casa do Pai se refere ao céu, um lugar na eternidade, e que essa ida de Jesus se refere à sua subida ao céu, indo preparar um lugar, está correta essa interpretação, porque há a promessa de Deus em toda a sua palavra de que nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Salmo 23 nos fala isso. Também Jesus foi preparar um novo céu, uma nova terra. O texto da primeira carta aos Tessalonicenses diz que quando Jesus vier, ele ressuscitará o nosso corpo e nos levará para habitar com ele no céu. Mas a segunda proposta para interpretarmos este texto está baseado no já e ainda não, que na teologia luterana é ensinada. Nós, desde já, estamos habitando na casa do Pai, mas ainda não da maneira como Paulo diz aos Tessalonicenses, ou a maneira que esse texto também pode ser interpretado, numa ideia futura, algo que ainda vai acontecer. Nessa nova proposta, Jesus se torna o novo templo. Ele próprio é a casa do Pai. E nós podemos interpretar esse texto baseado naquilo que Jesus fala no capítulo 2 do Evangelho de João. Ele estava em Jerusalém, viu o templo de Jerusalém, os discípulos estavam maravilhados com o tamanho daquela construção, e aí Jesus diz: destruam esse templo e eu vou construí-lo novamente em 3 dias. E aí algumas pessoas que estavam ali ao redor ouviram Jesus falar aquilo e disseram: mas levaram 40 anos para construir esse templo e você diz que em 3 dias vai reconstruí-lo? O evangelista João testemunha que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo. E ele ainda diz que depois da ressurreição, no 3º dia, os discípulos entenderam estas palavras. Fato é que Jesus está em uma total unidade com o Pai. Ele diz: eu estou no Pai, o Pai está em mim. Agora que vocês me conhecem, vocês conhecerão também o meu Pai. Quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele os chama, os atrai para si na fé. Ao serem atraídos para Jesus pela fé, os discípulos começam a habitar na casa do Pai, porque encontram em Jesus aquilo que no Antigo Testamento era dito que era encontrado no templo: perdão dos pecados, graça, glória, beleza, proteção de verdade. E a promessa de Deus continua a se cumprir por todas as gerações seguintes, através da pregação da palavra de Deus pelos apóstolos, dirigida pelo Espírito Santo. Todos os que creem em Jesus encontram um lugar, um quarto para habitar na casa do Pai. O nosso batismo é para dentro de Jesus. Nós vivemos para Cristo, em Cristo, habitando na casa do Pai desde agora, desde já. Esse morar todos os dias na casa do Senhor que o salmista anseia lá no Salmo 23, se torna realidade para nós por meio da fé. Fé que vem pelo batismo, fé que vem também pelo ouvir da palavra de Deus. Essa realidade, essa proximidade, essa proteção que Deus nos concede, este perdão, já estão presentes em nossa vida desde a nossa conversão, desde a nova vida que começou pelo batismo, pelo ouvir da palavra de Deus, quando o Espírito Santo operou a fé em nós. Fato é que a morte física, essa ainda virá para todos nós. Mas essa realidade não é a última palavra de Deus. Davi, através do Salmo 23, confessa e crê que, mesmo diante do terror mais profundo, o vale da sombra da morte, por detrás dessas forças, está uma realidade muito maior, muito mais forte. É a presença, o cuidado do bom pastor. Diz Davi, e que ele está comigo. As palavras deste salmo oferecem
o que ele mesmo diz: proteção, descanso, forças para continuar em frente. Por quê? Porque ele está comigo. Mesmo que a fé esteja por um fio, que não se veja luz nenhuma em qualquer vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. O salmista também revela que o caminho que nós estamos sendo guiados pelo bom pastor é o caminho certo, mesmo que a estrada não esteja sinalizada, mesmo que pareça que o caminho não é o certo, porque esse caminho não é nosso, é o caminho através do qual o Senhor está nos conduzindo. Nós não somos guiados pelas circunstâncias aleatórias da nossa vida. Nós somos guiados pelo bom pastor. É o que nós dizemos com frequência: Deus do comando. E essa liderança do Senhor em nossa vida se torna mais significativa ao reconhecermos que Ele tem os melhores interesses para a nossa vida e para toda a humanidade. E que a sua promessa é de que nunca faltou nada. Nada nos falta e nada nos faltará. O Salmo 23 é usado pelos cristãos como uma oração em tempos de dificuldade. E a própria palavra de Deus diz que nós vamos passar por aflições, por luto, tristeza, doenças, enfim, todas as coisas que podem tirar a nossa paz, nos trazer incertezas. Em momento algum, Jesus prometeu prosperidade ou alegria plena para os seus discípulos. Muito pelo contrário, ele disse: quem quer me seguir, tome a sua cruz e venha depois de mim. Esse salmo, o Salmo 23, é utilizado por nós cristãos como uma oração nesses tempos, porque este salmo nos apresenta o verdadeiro coração do Senhor. A história de Davi com Deus é a nossa história com Cristo. Quando Jesus usou deste salmo para falar em metáfora com os seus discípulos, ele não está simplesmente usando de uma linguagem familiar aos ouvidos daquelas pessoas, mas ele está falando dele como o Senhor, o pastor. Ele é o pastor Deus que dá a vida pelas ovelhas. E como pastor, Cristo vai à frente para guiar, para salvar em todos os caminhos. Ele usa a vara para afastar os inimigos, o cajado para guiar as ovelhas. E se Deus é mais forte do que a morte, Ele é capaz também de arrumar para nós uma mesa no deserto, na presença dos nossos inimigos. E Ele nos garante que a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida. E certamente, o fim dessa história é a habitação para sempre com o Senhor. Esse é o grande poder de Deus, a dádiva da vida eterna, que é maior do que a própria morte. E é preciso, sim, reconhecer o poder da morte. Nós, como seres humanos, ficamos impotentes. E, de fato, nós somos impotentes diante dela. Nós não podemos impedi-la. Infelizmente, também nós não podemos revertê-la. Nós nos sentimos sozinhos. A morte nos afasta de pessoas que amamos. Mas a morte não tem o poder de tirar de nós a promessa de que a vida eterna já começou para nós. De fato, que nós já temos um lugar com Deus que começou há muito tempo, quando primeiro nos foi dado um lugar com Jesus. Pois Ele é a casa do Pai. É nele onde nós podemos encontrar o Pai. Eu e o Pai somos um. Se vocês me conhecem, vocês conhecem também o meu Pai. Ele é a fonte de todas as bênçãos que o tempo nos concede. O perdão, a segurança, a vida eterna que Ele nos promete. Esperamos com confiança na promessa de vida que a morte não destruiu e não pode destruir. Essa vida em Jesus é tão forte que um dia, assim como Cristo retomou a sua vida em vitória, nós que morreremos, os que já morreram antes de nós com fé, faremos o mesmo. Pois nós já temos uma morada
na casa do Pai, isto é, em Jesus, o nosso Salvador. E o Espírito Santo, que nos dá a fé, que nos guia nesta fé, permaneça em nós, fortalecendo, guiando os nossos passos pelo caminho certo. O vale da sombra da morte não é um lugar que deve ser acampado, mas percorrido, com a certeza de que Deus está ao lado de vocês. Deus está acompanhando os seus passos e guiando para que, no tempo que Ele estabelecer, encontrem as respostas, o conforto, o consolo que somente Ele pode nos conceder. Que Deus os abençoe. Amém.